Olá, o Conexão Poder está no ar. Nós estamos ao vivo pelo Instagram do Repórter MT, pelo YouTube do Conexão Poder. E nosso entrevistado hoje é o prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini. O senhor disse que é uma entrevista quase compulsória, prefeito. Anderson Navarro aí tem cobrado da gente, ele veio participar do time de vocês. E é um prazer estar aqui junto com vocês, somando a esses dois ilustres entrevistadores. Obrigada. São quase 3 meses, né, de gestão. Essa é a sua primeira entrevista conosco desde que você assumiu a Prefeitura de Cuiabá. Como é que tem sido esse período? O que mais impactou, digamos assim, nesses 3 meses? O que foi mais forte de chegar ali e falar, epa, eu não sabia que isso aqui era tão pesado assim? Não, que estava ruim a gente já sabia. A gente não precisa ficar falando, estava ruim e tal, porque a gente já sabia que estava ruim. Não sabia que estava tão ruim. O tão ruim, ele vem de um problema maior do que só a questão financeira. É a questão desorganizacional. Você chega numa secretaria, por exemplo, como a de educação, e os formulários são preenchidos à caneta, no papel. E quando você tem que buscar, por exemplo, a quantidade de profissionais que vai compor uma escola, você tem que ir em folhas de papel buscar os formulários preenchidos. Essa má gestão que estimulava a corrupção, ela prejudica demais, inclusive, a uma nova gestão. Então nós temos que digitalizar tudo, nós temos que lançar tudo num sistema, nós temos que organizar, e isso é muito difícil quando as informações ainda elas estão ocultas. Planilhas, por exemplo, que tratam-se de orçamento, elas eram elaboradas numa planilha do Excel, elas eram impressas, assinadas à mão. Do orçamento. Assinadas à mão e depois digitalizadas. Então não é uma planilha que você consulta, tipo, você abre o filtro de consulta e vai saber os valores, as informações. Não é. Então você tem todas as escolas municipais e creches, por exemplo, em planilhas digitalizadas com orçamentos que são manuais. Esse é muito difícil. Ser alterados. São números que qualquer uma pessoa pode lançar. Então, até para checar esses números dá um trabalho muito grande. Esses dias eu estava lá dentro da Secretaria Municipal de Educação e vi contratos de ar-condicionado superfaturados. E o próprio contrato, feito com 3 orçamentos, com três empresas supostamente diferentes, mas que cada empresa tinha o mesmo carimbo e o mesmo tipo de assinatura. Só mudava o CNPJ e o nome da empresa. Então, assim, essa má gestão, essa desorganização, às vezes eu tenho a sensação que era intencional para causar um ambiente mais favorável à corrupção. Com isso tudo, fica super difícil de organizar a casa em 30, 60 ou 90 dias, porque não é só simplesmente falar, vamos gastar isso, nisso, isso. É colocar a casa em ordem mesmo. Na saúde, por exemplo, não tinha contratos para continuar comprando medicamentos, e os que tinha estavam com valores em atraso desde setembro do ano passado, o cara não queria mais fornecer. A falta de credibilidade no mercado, de você tentar comprar qualquer coisa e a pessoa não acredita que você vai pagar. Ela fala, não, vocês estão me devendo desde setembro. Fecharam as portas. Isso coloca também as coisas em dificuldade. Algumas empresas ainda são solidárias. Falam, olha, se o senhor me pagar esse ano, pelo menos esse ano em dia, a gente tem tempo para renegociar o passado. Algumas empresas são assim. Mas a maioria fala, estou deficitário do meu capital de giro, estou em dificuldade de poder comprar os insumos para poder continuar te oferecendo o serviço. E isso vai prejudicando as secretarias como um todo. Inclusive o vereador Ilemar Alencar, que é líder da Câmara, esteve aqui no Conexão Poder e falou que este ano vai ser um ano só de colocar a casa em ordem, que você vai conseguir realmente fazer algo mais do que está sendo feito a partir do ano que vem, em função desse tipo de situação que você está encontrando. Realmente é isso mesmo? Não, nós vamos ter entregas esse ano. A nossa prioridade é sanar 4 principais bases, que é deixar uma cidade limpa, tapar os buracos da cidade, resolver as questões da saúde, que são fundamental, e a parte da educação. A gente conseguindo fazer isso em 6, 7 meses, a gente vai dar continuidade em outros eventos. A gente não vai deixar o esporte, a cultura e outras atividades complementares de lado. A gente quer dar prioridade a elas também. Mas entenda bem, se eu tiver que investir numa festa ou no tapa-buraco, qual que a população prefere? Eu prefiro tapa-buraco. Com certeza.
Então, essa é a nossa decisão, essa é a nossa prioridade. Nós queremos entregar em 90 dias o Centro Médico Infantil, que é o CMI. Ele é praticamente um PA, um pronto atendimento da área infantil, ligado diretamente ao Hospital Pronto-Socorro, onde ele faz a ampliação das suas atividades, onde vai ter ressonância, ultrassom, todo raio-x, todos os instrumentos necessários para dar o melhor atendimento possível para a causa da criança, do adolescente, a causa infantil. Isso, nós não estamos fazendo só com o nosso dinheiro, a gente não consegue fazer isso sozinho. A gente está tendo apoio do governo do estado, que vai mandar um recurso para isso, vamos ter apoio da Assembleia Legislativa, que vai dar um recurso para isso. Estamos renegociando o contrato, então assim, é um conjunto de reforço para poder entregar isso. E ele vai ajudar, porque nós em breve perderemos a Santa Casa, porque o estado vai devolver a Santa Casa e vai para o novo Hospital Central. Então, uma parcela dessas atividades que acontecia na Santa Casa como pronto atendimento infantil vai ficar um pouco desassistido. Mas, quando isso acontecer com a Santa Casa, nós já teremos o Centro Médico Infantil dando total cobertura. Hoje, na Santa Casa, são 4 pediatras. No Centro Médico Infantil, serão 7. A capacidade de atendimento do Centro Médico Infantil é muito maior, 3, 4 vezes maior do que a Santa Casa. Então, vai melhorar muito o atendimento infantil em Cuiabá. Só isso? Não. Mas, além do Centro Médico Infantil, estamos terminando as reformas da Policlínica do Planalto, estamos mexendo com o CEL Odontológico, que é um centro especializado de odontologia, lá também perto do Planalto. Nós vamos mexer com algumas obras que precisam entregar na área da educação, creches que estão quase prontas, precisamos incluir essas creches e entregar. Estamos terminando o mercado do Porto, que foi entregue inacabado, a gente tem que concluir ele. Estamos terminando o aquário, que também foi entregue inacabado, estamos concluindo ele. O aquário está tendo, aquele ambiente do aquário virou um ambiente mais turístico, onde a gente está tendo uma série de inovações, inclusive agora está tendo uma feira muito legal de artesanato junto com o aquário. Vai ter agora o especial da Turma da Mônica no aniversário de Cuiabá, que é aquele colhão da Mônica, vai vir para cá. Isso é uma parceria da Famato, Sansão, uma parceria da Famato, que completa 60 anos este ano. Então, assim, tudo que a gente está conseguindo de parceria com recursos colaborativos, a gente conseguir ajudar a Cuiabá, a gente vai conseguir fazer. Você falou aí em festa, né? Então eu já vou até antecipar um assunto. Você falou entre consertar o buraco da rua e fazer uma festa, é melhor arrumar a rua que está esburacada. É mediante isso que você anunciou que não pretende fazer uma vasta programação no aniversário de Cuiabá? Não, a Universidade de Cuiabá terá a sua programação, que tem a festa de Bom Jesus, tem a corrida, tem algumas atividades que já são de iniciativas privadas, no caso da iniciativa da Mitra, da Igreja Católica. Outras atividades também terão de iniciativa do Governo do Estado, através da Secretaria de Esporte e Cultura do Governo do Estado. Vai ter algumas atividades. Acontece que o município de Cuiabá, a prefeitura, não vai investir recurso nisso, por questão de priorizar outras atividades. Até deu uma polêmica aí quando eu falei que ia fazer um mutirão de limpeza, né? E chamar a população para ajudar a limpar. A gente vai ter que deixar sair de casa e ir para lá ajudar todo mundo? Como é que vai ser? Então, pois é. E as pessoas falam, pô, eu já pago o IPTU, eu já pago não sei o quê, agora vou ter que limpar a minha própria cidade. Não, as pessoas não entenderam. O mutirão de limpeza que a gente está pedindo é que a pessoa limpe a sua calçada. A calçada é de responsabilidade do proprietário. Então, limpe a sua calçada, limpe o seu terreno, aquele que tem terreno baldio que não construiu ainda, limpe o seu terreno, limpe a sua calçada, limpe a sua propriedade. Nós vamos limpar o restante da cidade. Mas o que a gente quer é que nesse aniversário de Cuiabá a gente deixe a cidade limpa. Porque é importante, pô, é bom para a autoestima da cidade. A sua calçada limpa, calçadas públicas limpas, os canteiros arrumados, cortados, o arrumado paisagismo. A cidade bonita, limpa, ela traz uma autoestima diferente, ela atrai investimento, ela atrai recursos. Você querer construir num bairro que está tudo cheio de mato, com as calçadas cheias de mato, terreno baldio, você já fala, pô, esse bairro não é bom. E aí você olha para um outro bairro com as calçadas tudo limpinha, com o comércio limpinho, com as áreas públicas limpinhas, com o posto de saúde arrumado. Então aquele bairro vai ter uma prioridade de investimento para aqueles que querem construir. Então é isso que a gente fala. A melhor propaganda que a gente tem para o aniversário de Cuiabá é deixar a cidade bonita. Senhor, aproveitando, o senhor falou aí sobre o tapa-buraco. Como é que fica a questão do tapa-buraco? Quanto tem em caixa? Como vai ser possível resolver isso? Porque é uma situação que
ela incomoda todo mundo, né, que está transitando. Até quem está de ônibus está sofrendo com um buraco, né? Não é uma questão só de orçamento, entenda bem. A gente está investindo o máximo que a gente pode investir no orçamento do tapa-buraco. Acontece que a gente não tem contrato com empresas com capacidade de investimento. Tem 2 empresas contratadas pela prefeitura e essas 2 empresas já estão no limite da sua capacidade de execução das ferramentas do tapa-buraco. E não dá para contratar emergencial, tipo, você tem que fazer uma licitação, você tem que fazer um procedimento. Então eu não posso pegar mais empresas e contratar mais empresas e fazer mais tapa-buraco. O governo do estado está com uma usina de pavimento para tapar buraco e ela está fazendo uma parceria para ver se ela faz isso via direto com a gente ou via consórcio, para a gente ter, através de uma colaboração com o governo do estado, mais condições de ampliar a capacidade de execução. Acontece que são tantos buracos no nosso município, e é muito buraco no nosso município, e foi muito retardado, foi muito atrasado o processo de correção das vias públicas, que acumulou. E aí chega no período chuvoso como nós estamos, não é desculpa de chuva nem nada, mas é fato. Você chega no período chuvoso como nós estamos, a cidade não foi previamente preparada para cuidar desses buracos, os buracos ampliam-se, as condições pioram, e aí a gente tem um estado maior para a gente cuidar. Eu acredito que assim que a gente conseguir estabilizar um fluxo melhor entre a capacidade de execução da empresa com a capacidade nossa de realizar o pagamento, aí a gente deve estar acelerando. Mas eu acho que 2 meses a gente deve estar com isso tudo em ordem. 2 meses deve estar nessa operação, então. Não, nós estamos todos os dias. Sim, mas deve estar com essa ampliada operação. Eu acho que pelo menos mais equalizado, mais dentro de um padrão de normalidade, de um fluxo de tapa-buraco. O tapa-buraco é um instrumento que não pode ser considerado uma operação. Ele é uma manutenção viária que ocorre o ano todo. Por quê? Porque o asfalto é mal feito às vezes, a infraestrutura urbana é mal feita, ou às vezes é o tempo mesmo, que já tem alguns que já foram desgastados demais e precisam o certo seria recapear algumas vias, né? Não é nem tapar o buraco. Só que como é muito caro fazer o recapeamento e demora um pouco para fazer na cidade toda, aí acaba optando por fazer a tapa-buraco. Mas ele tem uma ação emergencial durante esse período para poder colocar a cidade em ordem e depois segue o cronograma normal. Bom, aproveitar que a gente está falando de asfalto, então, uma das coisas que mais incomoda todos nós, e principalmente quem está no trânsito no dia a dia, é aquela obra que foi feita na administração passada, ali na República do Líbano, saída para MT-010, saída para MT-251, que ali parece que ao invés de melhorar, piorou a situação que já era caótica ali. E até hoje você assumiu, tapou os buracos que perturbavam o motorista ali, inclusive você mesmo uma vez parou quando ainda não era prefeito e mostrou os carros que eram danificados ali por causa do buraco, mas ainda incomoda demais o motorista daquela região. Tem alguma coisa no plano da mobilidade urbana para melhorar ali? Ou não? Sim, nós estamos organizando ainda alguns projetos e remontando a equipe. Eu acho que a gente vai ter que licitar alguns projetos para poder atrair os bons planejadores para a execução dessas obras. E aí a gente vai ter umas propostas melhores. Aquela rotatória do Ribeirão do Monte Líbano ali não pode ficar daquele jeito. É terrível, mal planejado, desorganizado. Nós vamos ter que arrumar isso. Nós conseguimos um convênio com a Caixa Econômica, um recurso que vem do governo federal há muito tempo, está parado lá, só falta a gente pegar. E ele vai ser exatamente para a elaboração de projetos de mobilidade urbana, para a gente poder contratar empresas especializadas para tocar nesse assunto. Não adianta pensar que só a prefeitura, com 2, 3 profissionais, vai conseguir fazer a mobilidade funcionar. Vai contratar os projetos certos, com recursos que já tem do governo federal desde 2022, desde 2021. Esses recursos estão parados esperando a execução. Mas vai dar certo, vamos fazer. Abílio, aproveitando que a gente estava falando agora mesmo sobre a limpeza urbana, que a cidade precisa se manter limpa, a questão do lixo, da coleta do lixo. A gente percebe que a população ainda reclama sobre a coleta do lixo. Aqui mesmo, no Repórter MT, hoje mesmo, a dona Lu reclamou. Segundo a dona Lu, falou, olha, Márcia, não passou a coleta do lixo essa semana ainda. O que está acontecendo? Como resolver? Tá, eu recebi essa reclamação, não sei se é do mesmo bairro, mas eu recebi do 3 Barras Não, hoje. aqui é Bosque da Saúde. Tá, eu recebi do bairro 3 Barras também, as ruas todas cheias de lixo.
E isso me irritou muito, porque eu falei, poxa, a gente já está pagando a empresa em dia, já está fazendo a nossa parte, estamos cumprindo a nossa parte no contrato. Essa empresa, será que não tem o mínimo de capacidade de fazer a coleta adequada do lixo? Porque ela foi dimensionada, quando ela ganhou uma licitação há 30, 60 dias atrás, há 70 dias atrás, ela tinha já dimensionado a cidade. Ela falou, pô, ela demonstrou, falou para o antigo gestor que ela tinha condições de fazer a limpeza, a coleta do lixo. Mas não é o que acontece. A gente vê uma empresa que não tem as condições disso. Só que, infelizmente, entenda bem, a minha vontade e a legalidade, às vezes elas não andam no mesmo caminho. Porque a minha vontade é romper o contrato com essa empresa. É isso que a gente ia perguntar. Essa é a minha vontade, romper o contrato com essa empresa. Eu não consigo ver essa empresa mais com capacidade de execução. Pode fazer isso? Aí é a legalidade. A legalidade eu tenho que notificá-la, eu tenho que dar prazo, eu tenho que dar espaço de defesa, aí ela vai lá e demonstra que ela está em condições de novo de coletar, aí ela vem de novo esses picos de queda dela, por exemplo, momentos que ela deixa de fazer a coleta, aí eu notifico, aí vai lá no processo. Infelizmente, por se tratar de uma licitação recente, que tem 70 dias, por exemplo, ela é uma licitação mais delicada de você romper de uma vez. O meu desejo é tirar ela de lá, eu já acho que ela não tem condições. E a população cuiabana também acha que essa empresa não tem mais condições de continuar. Só que eu não posso romper desde que todas as etapas e o parecer da Procuradoria do município, que são servidores efetivos em várias gestões, eles me dêem um parecer favorável para tomar essa decisão. Porque imagina eu, na aventura da raiva lá, vou lá e rompo o contrato, ela vai na justiça, ela consegue voltar e ainda me cobra o prejuízo que ela teve de ter que entrar na justiça e o prejuízo que ela teve de ter ficado parado por algum tipo de judicialização. Sem falar que nenhuma outra empresa se sente segura de entrar num município que existe uma complicação jurídica entre a antiga... Imagina, qual empresa que vai vir porque investir... Ela pode perder depois, né? Ela vai trazer os caminhões, vai investir em contratação de pessoal, entra aqui no município de Cuiabá e 30, 60 dias estamos liminar voltando à antiga empresa e todo o investimento que a outra empresa fez. Então essa insegurança jurídica também deixa de ser um atrativo para que uma empresa possa vir fazer serviço. Bom, então, você disse que pretende extinguir a Arsec, já foi para a Câmara, já mandou para a Câmara para que eles votem. A Limpurb, que já estamos falando dela aí, a empresa Cuiabana de Saúde, enfim, algumas empresas você disse que, alguns setores você disse que ia extinguir assim que você assumisse a prefeitura. Um deles já explicou que não dá para ser assim da noite para o dia, porque tem uma questão jurídica e legal nisso. A primeira delas é a Arsec, que você vai extinguir de vez ou não? Bom, o projeto já está na Câmara. Infelizmente, houve algumas necessidades de correção. Essas necessidades se dão da seguinte forma. Eu quero extinguir a Arsec por inteiro. Só que pelo marco de saneamento, a água e esgoto, eu não posso extinguir uma agência reguladora. Tem que ter uma agência reguladora para água e esgoto. Então eu tenho que extinguir a Arsec, 90 dias de regulamentação para poder colocar aonde vai os serviços da Arsec, criar a agência de reguladora só de água e esgoto, só para essa finalidade, tirando o transporte público, a iluminação e a coleta de lixo dessa agência, para não ter conflito de interesse da agência reguladora, e sabatinar os novos diretores. Essa etapa, ela tem que seguir um certo rito. Então o projeto está na Câmara, aí veio para nós o projeto para fazer adequações, a gente está fazendo as adequações, manda para a Câmara de novo e aí sanciona com essas medidas. Ela vai ser extinta, isso eu garanto para você, a Arsec será extinta. Teremos uma nova agência reguladora exclusiva para água e esgoto. Por que uma exclusiva? Olha como que funciona hoje. A empresa de transporte público, de limpeza urbana, de coleta de lixo, de iluminação pública e água e esgoto estão no mesmo conselho. Aí fica eles reunidos, aí um vota para aumentar a tarifa do outro. Pô, sempre vai dar errado. Não pode ser assim. Então, o transporte público vai vir para a Secretaria de Mobilidade Urbana, que é onde ele deveria estar com o conselho dele e a regulação dele lá. A limpeza urbana, no caso a coleta de lixo, vai para o meio ambiente, que é ali que ela devia estar com sua finalidade. A iluminação pública vai para a Limpurb, que é ali que ela deveria ficar com sua finalidade, e a agência reguladora de água e esgoto ficará exclusiva para água e esgoto, que é um serviço do município que tem outorga. Então a
assim como o transporte público também tem outorga, mas é vinculado à mobilidade urbana. A este nós vamos estar regularizando desse jeito. Bom, o fim da Arsec, a gota d'água teria sido o reajuste na fatura de água. O formato da Arsec, ela nunca vai ser em favor da população. Nunca. Por quê? Porque eles têm a maioria dos votos para aumentar sempre. Então, assim, sempre vai ser aumento. Ainda que você prove, mostre para eles, ó, não tem como ter aumento de água e esgoto nesse momento, porque a gente aumentou a capacidade de fornecimento de água e esgoto. Então, quando você aumenta a sua base de fornecimento de serviço, você tem o valor do serviço dividido por mais pessoas. Então, diminui os custos. Além disso, nós temos lá, no próprio relatório da Águas Cuiabá, 52% de perda de água. Então, eles tratam 100% da água e, ao distribuir a água, 52% se perde no caminho por cano estourado, vazão inadequada, ou até mesmo por furto de água, né? Então, 52% não para na casa das pessoas, mas o custo de tratar essa água toda para na casa das pessoas. E para piorar, o valor do esgoto é cobrado vinculado ao serviço de água. Significa o quê? O esgoto é 90% do valor da tarifa da água. Só que esse 52% de água que se perdeu, ele não é tratado como esgoto, mas cobra, como se estivesse tratando 52% de água que não foi parar na rede de esgoto. Para piorar, 90 e poucos por cento do município de Cuiabá está com rede de esgoto, 91%, se eu não me engano, é o relatório da Águas Cuiabá. Só que só 36% está ligado. Ou seja, a Águas Cuiabá saiu passando um monte de tubulação de coleta de esgoto, mas não fez as ligações. E ela fala que é a obrigação do munícipe fazer a ligação. Mas se é a ligação do munícipe fazer a ligação e ele ainda não fez, cobra do munícipe uma taxa, uma multa, qualquer coisa para ele fazer a ligação ou cobra a ligação na tarifa. Mas a empresa Águas Cuiabá prefere ficar cobrando o não tratamento como se estivesse tratando. É uma mentira. Porque se ele está cobrando a coleta e tratamento de água, do esgoto em lugar que não está tratando, ele está cobrando por um serviço que não está fazendo. Então, isso tudo a gente apresentou na agência reguladora, apresentamos na Arcec, e infelizmente o pessoal, fez de conta que não ouviu. Sabe quando você quer explicar para alguém e essa pessoa não quer entender? Ignora, né? Então foi isso. E a questão da Limpurb e da agência de saúde, a empresa cuiabana de saúde? Tá. Porque isso também foi uma questão colocada ali. E estamos no processo de transição já. A empresa cuiabana, nós vamos extingui-la. Tá? Só que o que acontece? Ela está num processo que ela está vinculada aos serviços do Ministério da Saúde. Então, para a gente transferir esse serviço do Ministério da Saúde para a Secretaria de Saúde, existe uma transição. O Ministério da Saúde ele vai habilitar de um ano para o outro. Então, neste ano, se eu extingo a empresa cuiabana nesse ano, no ano que vem eu vou ter dificuldade, a não ser que eu faça essa transição, porque paga o Ministério da Saúde, ele paga os repasses por cirurgias, ele paga o repasse por leito habilitado, ele paga o repasse por várias outras coisas. E a gente está organizando. O que a gente já fez de imediato? O Hospital Municipal de Cuiabá, que é o HMC, ele já não é mais exclusivo da empresa cuiabana. Ou seja, um funcionário da Secretaria de Saúde pode trabalhar no HMC agora. Antes, esse funcionário não podia trabalhar no HMC. O controle era totalmente da empresa. Não, e outra, era proibido, não era um posto de trabalho. Então, essa mudança a gente está enviando para o Conselho Municipal de Saúde, para que o Conselho valide que a gente precisa passar por lá, e aí o São Benedito e o HMC passarão a ser postos que poderão receber profissionais da Secretaria de Saúde, bem como as UPAs também passarão a ser postos que poderão receber profissionais da empresa cuiabana se assim for necessário. Como que isso pode facilitar a gestão? Imagina que eu preciso colocar um médico de determinada área que tem na empresa cuiabana, mas não tem na Secretaria de Saúde para atender na UPA. Eu posso. Claro que hoje não é essa a realidade. A realidade é que o HMC e o São Benedito precisam de médicos da Secretaria de Saúde, como cardiologistas, infectologistas, ou alguns pediatras. Então a gente vai fazer essa cedência para lá. E demonstrar no Conselho Municipal de Saúde que o único mantenedor da empresa cuiabana é a Prefeitura de Cuiabá. A empresa cuiabana ela não é uma empresa
Ela usa o nome de empresa, mas na verdade é só uma agência, um serviço vinculado à Secretaria de Saúde, que foi criado como empresa pública com a finalidade de facilitar a licitação, contratação, compra. Infelizmente não deu certo como esperava, teve muito escândalo de corrupção, muito problema. Foi a pasta, né, que a gente teve aí, os maiores escândalos de corrupção foram ali. Inclusive, ainda falando de saúde, você andou fazendo uma fiscalização em alguns postos de saúde, em algumas unidades de saúde do município, e a gente tem também recebido algumas reivindicações da comunidade com relação a produtos básicos que estariam faltando nessas unidades, como dipirona, por exemplo. Você ainda não conseguiu colocar essa situação em ordem ainda, Bílio? Estamos tentando. O que ocorre? Eu não posso sair comprando medicamento. Não é a mesma coisa da iniciativa privada. Você precisa de um medicamento, vai na farmácia e compra. Não é desse jeito. Lá, até para comprar de forma indenizatória, que é o caso mais radical que tem, tipo, você não conseguiu comprar por adesão de atas, não conseguiu comprar por licitação, você não conseguiu comprar por nenhum outro método, e o método que sobrou foi indenizatório, existe um protocolo para fazer isso. A gestão anterior, às vezes, ia lá, já pegava o medicamento, comprava e depois justificava. Mas a gente não é a gestão anterior. A gente tem que seguir a regra. A gente tem que seguir a lei. Então, nós vamos seguir nesse protocolo. Estive em reunião com o promotor do Ministério Público, estive em reunião com o Tribunal de Contas e estamos estabelecendo um rito que seja dentro da legalidade. Para eu não responder sobre isso depois. Já pensou? A gente está respondendo sobre uma forma ilegal de fazer compra? Então eu quero um respaldo jurídico. Tem faltado alguns itens, isso vem da gestão anterior, a gente está tentando reequilibrar, mas não dá para ficar só culpando a gestão anterior, tem que colocar a nossa responsabilidade também. A nossa equipe tem que melhorar um pouco mais ali na Secretaria de Saúde para conseguir ter mais eficiência na aquisição desses produtos, para a gente poder entregar uma saúde melhor para as pessoas. Uhum. Falando aqui, a gente estava falando sobre as criações, sobre as taxas, as cobranças, e a taxa do lixo, prefeito? Você disse que queria acabar com a taxa do lixo, o município está agora num decreto aí financeiro, né, que está complicado, digamos assim, mas foi enviada para a Câmara para terminar com essa taxa do lixo, e a Câmara devolveu para a Prefeitura dizer de onde vai sair o recurso então. Como é que ficou isso? Então, às vezes há um certo preciosismo na avaliação de projetos que talvez na gestão da Manoel não tinha. Mas a Câmara está certa, ela tem que ter esse posicionamento de mais controle, como ela precisava ter no passado. Ela não teve no passado, mas nessa gestão ela está tendo. O que a gente entende e deixou demonstrado? Que o orçamento para a coleta do lixo sempre existiu. Nós nunca tivemos a taxa do lixo. Ela sempre veio do orçamento principal da prefeitura, que é a arrecadação do IPTU, a arrecadação do ISS, ela sempre teve receita própria para isso. E não havia necessidade de criar uma taxa exclusiva para essa finalidade. A gente está demonstrando isso através das correções, só que isso vai e volta, o projeto ele vai e volta, faz correção, um certo delicadeza de análise desses projetos, que acaba complicando um pouco o tempo, e aí a gente vai corrigindo. O que eu quero dizer para você? Que no máximo, anota aí, no máximo, junho, começo de junho, que acaba o final, que é o fim da calamidade financeira que a gente decretou, a gente já não cobra mais a taxa de lixo. Início de junho. Início de junho, a gente já não cobra mais a taxa de lixo. Eu estou passando para a Câmara todas as últimas alterações. Os vereadores, a gente tem a maioria para derrubar a taxa. E como a gente tinha dito, no final da coleta, no final do decreto de calamidade financeira, a gente ia encerrar a coleta da taxa de lixo. Eu não posso revogar a taxa de lixo enquanto está na calamidade financeira, porque seria incoerente. Falar, poxa, você está dizendo que não tem condições de arcar com as contas e você está renunciando à receita, seria incoerente. Mas, em todo caso, a gente está aprovando o projeto já com a data de aplicação, já deixando claro que é ao término da calamidade financeira. Essa calamidade financeira, a gente está renegociando, acho que 280 milhões de reais em contratos, já foram renegociados. 280 milhões em contratos. Pode chamar o Murilo aqui depois, ele explica para você como está essas contas, ele que está fazendo esse acompanhamento junto com o Marcelo Busic.
E nos 100 dias a gente já está cortando mais de 100 milhões de reais de contratos. Então a gente vai... Porque não é só cortar, entenda bem. Às vezes você tem um contrato que você não consegue anular, mas você consegue não demandar. Então, tipo lá, você tem 100 milhões de crédito em alguns contratos. É só você não gastar. Não gasta e depois encerra o contrato pelo tempo. Então, isso que é as medidas que a gente está contando. Além de cortar alguns contratos, alguns outros a gente não está usando. E aí o tempo vai passando, o término do contrato vai acontecer e nós não somos obrigados a demandar despesa. Nós temos contratos que nós podemos executar ou não executar despesa. E é essas medidas que a gente está adotando e vamos conseguir economizar recursos. A taxa de lixo tem data para acabar. E o estacionamento rotativo? Já é outro imbróglio muito maior do que a taxa do lixo, porque o estacionamento rotativo foi uma licitação feita pelo município, onde entrou uma PPP, e um contrato muito ruim para o município e bom para a empresa. Até mesmo a CPI demonstrou agora que o procurador tinha dado parecer contrário, e depois apareceu um outro parecer favorável, e maior bagunça, o fiscal de contrato não sabia que era fiscal, você deve ter acompanhado pela CPI. Acompanhou. E ainda eles vincularam a receita deles com os estacionamentos ocupados ou não ocupados, o município tem que pagar. É um prejuízo, né? Contrato bom, né? Imagina você fazer um contrato com a prefeitura que você vai colocar o estacionamento rotativo e se ninguém usar, a prefeitura paga. E ninguém está usando. Está usando pouco. Então a prefeitura está tendo que pagar muito. E não adianta estimular usar para a prefeitura não pagar, não é assim. É oferta e demanda, pô. Se o preço estiver justo, tiver um preço bom, a população usa. Se não tiver, não vai querer usar. Se não está usando, não está bom. É óbvio. E aí, o que ocorre? Eles vincularam isso ao repasse do FPM, que é o recurso federal que vem para o município. Isso não pode acontecer. Então nós entramos na justiça, conseguimos derrubar a fixação no repasse da FPM, agora estamos em processo de renegociação com a empresa para saber se há condição de a gente romper de forma bilateral das duas partes interessadas nesse assunto e ter uma CPI na Câmara. Então isso vai demorar um pouquinho. Mas o nosso projeto é poder rever essa situação. Esse foi o contrato mais cabeludo, digamos assim, que vocês encontraram, ou teve coisa pior ali ainda? Acho que é um contrato que assusta todo mundo, né? Você chegar a olhar e falar, pô, que porque contrato está sendo é esse? revisado, né? Estão sendo revisados os contratos. A gente mas tem contrato de tecnologia, que era feito o contrato com a prefeitura e depois era feito o contrato com a Secretaria de Saúde e com a da Educação para fazer o mesmo do contrato da prefeitura. Então os contratos se sobressaíam. É o mesmo serviço? É o mesmo serviço. Acho que a intervenção chegou a apontar isso, né? Mesmo serviço. Tem contratos de tudo quanto é tipo. São contratos absurdos. Enfim, a gente está corrigindo. A maioria dos absurdos está na pasta da saúde? Só pra gente a saúde, ela tem muito contrato de tecnologia, dessas coisas todas que às vezes não são bem usadas da forma adequada, mas eu acho que boa parte dos contratos estão na gestão. Na gestão mesmo, na Secretaria de Gestão. Aí o Marcelo Bussic está conseguindo fazer os cortes adequados. Desse levantamento que vocês estão fazendo, desse pente fino que vocês estão fazendo, a gente pode esperar ter novas operações com relação à gestão passada aí? Não sei, porque a gente assinou um termo para o Ministério Público e a polícia. Eu mesmo tive em contato com ele e falei, olha, a gente quer fazer um termo com vocês de deixar a prefeitura porta aberta. Então, quando é prefeitura porta aberta, eles podem requerer ou pegar qualquer informação da prefeitura a hora que quiser. Não há necessidade de fazer uma operação para conseguir uma informação, porque não há omissão nessa informação. Essa informação ela é aberta em tempo integral. Sim, mas eu não digo ir buscar essa informação lá, é contra pessoas da gestão passada. Aí eu já não sei dizer, porque a gente tem o papel da controladoria que encaminha para o Ministério Público e a Delegacia Fazendária, e se ela achar por bem fazer operação contra a gestão passada, é ela que faz. Mas teria informação suficiente para isso? Tem informações demais que possa fazer qualquer tipo de operação. Essa da CSMOB é uma dessas coisas que levanta algumas preocupações. Tem um contrato lá que nos preocupou bastante, que é do Contorno Leste. A gente já enviou essas informações para a controladoria fazer o encaminhamento. O que preocupou vocês no Contorno Leste? Cara, se você vê a forma com que foi contratado os serviços e como foi executado os serviços,
serviço incompleto, serviço... Mas foi pago? Pago. E aí eles vão investigar. Tem um aquário, que tem uma forma de execução, inclusive, da sua atividade. Eles tinham um e-mail do ex-secretário do aquário, do turismo, mandando um e-mail autorizando uma empresa que não ganhou licitação, contrato nem nada, a cobrar. O aquário estava fazendo cobrança em dinheiro no caderninho. Tem que investigar quem que tinha vantagem sobre isso. Inclusive era aceito atas genéricas e contratava qualquer coisa dentro das atas. Tem o mercado do Porto, muita coisa estranha ali dentro que também dá para investigar e dá para verificar. Mas o nosso papel, que hoje eu estou no papel de executivo, eu não estou no papel de legislativo. O meu papel é encaminhar a procuradoria, a controladoria para eles fazerem as denúncias. Eu não estou mais na mesma função que eu tinha antes, que eu podia vir aqui, esculhambar e mostrar tudo e pronto, mas hoje eu dependo agora da controladoria e da procuradoria. Agora você é o telhado, deixou de ser o... Virou a vidraça. Porque, assim, a gente tem que tomar cuidado da forma de apresentar as denúncias, porque elas são denúncias do município, que eu não posso pegar informação em privilegiados da que eu tenho de dentro do município e só trazer ela pública, entendeu? Mas algumas coisas a gente pode falar. Por exemplo, na gestão passada, 32 mil crianças ficaram sem café da manhã. Isso a gente acompanhou, um absurdo. 32... E continuam. E continuam, porque a gente está arrumando isso ainda. E a população pergunta, por que continuam? Porque não é tão simples. Eu tenho que aditivar 19 milhões de reais dentro da educação, tenho que aprovar um novo calendário de merenda, que a gente tem uma reunião, acho que hoje, e já colocar isso em prática comprando, aditivando os fornecedores, porque o fornecedor, quando ele fecha o contrato com o município, ele fecha com base no cardápio, nos insumos, na quantidade de insumos que eles vão comprar. E não foi feita a contratação com essas empresas dimensionando para a capacidade de fornecimento. Então, se eu implantar hoje, eu vou reduzir a capacidade que a gente tem de ter insumos para o período que foi contratado. Então, nós estamos corrigindo. Eu penso que próxima semana, eu acho, no máximo, ou na outra semana, a gente já deve estar tendo o café da manhã de volta para as crianças. Cerca de uma semana. Eu tô tentando. De 1 a 2 semanas. Tô tentando mesmo. A gente tá colocando um prazo nele, não, né? Eu tô o reloginho. Não, pra mim, assim, é uma coisa que me incomodou muito. Porque você pensa bem, quantas crianças que não tomam café de manhã antes de ir para a escola? Acho que uma grande parte das crianças vão para a educação. Sim, os pais saem muito cedo para ir trabalhar, levam as crianças para a escola, deixam ela lá e espera que ela se alimente na escola. Principalmente em determinadas faixas etárias. E aí você pega que todas as crianças de 6 a 14 anos, todas as crianças na faixa de 6 a 14 anos da rede municipal de educação, que corresponde a 70 a 80% da rede municipal de educação, não tem café da manhã. A criança chega com fome e vai tomar o primeiro lanche dela às 9h30 da manhã. Então ela assistiu aula, ela ficou ali desatenta, ela está sentindo o cheiro de comida no corredor da merenda sendo preparado, né? E tal. E só a partir do intervalo ela vai conseguir voltar para a sala de aula alimentada para ter uma capacidade cognitiva desenvolver. Em alguns casos, a única refeição do dia, né? Então, e no período da tarde é a mesma coisa. Às vezes é uma criança que não tinha almoço, chegou sem almoçar, chegou sem comer direito, ou comeu pouco na hora do almoço. Ela vai ficar sem o lanche de entrada, que hoje ela está desse jeito, sem o lanche de entrada, e ela só vai comer no meio da tarde. Nós vamos reequilibrar isso. Tem um projeto bem polêmico na Câmara, que é o projeto do vereador Dídimo, que ele aprovou no ano passado, eu tive que vetar. Eu tive lá na Câmara agora de manhã, ele apresentou novamente esse projeto, e ele é um projeto em tese inconstitucional. O que o projeto dele fala? Fala sobre oferecer a merenda escolar aos profissionais da educação. Na legislação, ela não é assim que funciona. Você não pode pegar a merenda escolar e oferecer aos profissionais da educação. Mas na prática, muitos profissionais da educação comem da merenda escolar porque ela sobra de certa forma. Ela é dimensionada para cada criança, mas nem toda criança acaba comendo. Então acaba tendo muito alimento ali e não pode perder esse alimento. E os profissionais também estão ali naquele ambiente, eles trabalham junto. A proposta do vereador Dídimo é pegar esse alimento
e compartilhar esse alimento com os profissionais da educação. Nessa proposta nova que ele colocou, ele corrigiu algumas coisas da proposta anterior. E nessa correção, ficou que não vai aumentar a despesa para o município, ou seja, já aquilo que já é planejado, e ficou que não fará um cardápio diferenciado, não fará nada, é o mesmo produto que consome prioritariamente pelos alunos e depois consome pelos profissionais da educação. Nisso, a gente viu alguns errinhos, mas a gente vai vetar os errinhos e sancionar o projeto. Porque eu também não acho justo que os professores e os profissionais da educação não tenham alimentação. Imagina, você está trabalhando num ambiente, você está sentindo o cheiro da comida, você está vendo todo mundo comer. Às vezes os professores também não tiveram tempo de se alimentar antes de ir para a educação. E nós vamos ajudar nisso também. Essa prática, ela acaba... Já existe, ela já existe. Só vai regulamentar, né? Já existe, não é uma novidade. Mas tem que regulamentar, realmente. Outro assunto que é considerado polêmico é com relação à área lá do Shopping dos Camelôs, Abílio, que você, vou retomar a área será retomada. É isso mesmo? Ou como é que você pensa essa história? Olha, o Ministério Público entende que aquela usina fotovoltaica que eles estão querendo entregar não tem valor compatível à área que está sendo doada. Esse é um dos entendimentos do Ministério Público. Bem como ele também entende que aquela área, ela não é um instrumento de interesse social, de que a comunidade não tem interesse de doar essa área para uma associação fazer uso privado dela. Essa é uma interpretação que o Ministério Público deu. Eu tenho a seguinte visão. Aquela parte do centro de convivência de idosos, eu não vou doar, mas nem de jeito nenhum. Foi doada pelo Emanuel, mas eu vou revogar. Não vou doar. A parte do centro de convivência de idosos vai continuar sendo centro de convivência de idosos. Não vai passar para shopping popular nenhum, não. A outra área, a gente vai ter que dimensionar o tamanho compatível com o valor que a instituição está colaborando com a gente. E também reconhecer, eu posso ter divergências políticas com o Misael, divergências ideológicas com ele, mas uma coisa é reconhecer, aquela área passou a ter muito valor a partir do momento que o shopping popular se dedicou uma vida a construir um estabelecimento, um lugar que funcionou e tudo mais. E que até o momento do incêndio era uma das áreas comerciais mais procuradas pela população cuiabana para comprar diversos tipos de produto que ele vendia. O shopping popular, apesar de já não ser mais tão popular, já era um shopping bem conceituado, um local, uma galeria comercial bem conceituada, ela carrega uma história de pessoas que saíram das ruas, que cresceram na vida, que se desenvolveram como empreendedores, que adquiriram habilidades comerciais e que tem que ser valorizado. Imagina. Ele foi criado justamente para que esses comerciantes pudessem ter um local para exercer ali dignamente. Sim, né? E o que a gente quer não é que essas pessoas prosperem? Não é isso que a gente quer? Agora, eu entendo o papel social de fazer a doação de uma parte daquela área para o shopping popular, eu só não compreendo se vai ser a área toda ou uma parte daquela área. A parte do prédio. Talvez a gente faça a doação da parte do prédio e o estacionamento a gente deixe ele público compartilhado com o Complexo Dom Aquino, mas aí isso a gente vai conversar, vai avaliar, vai construir. A única coisa que eu entendo é que é justo e digno que a gente faça uma permuta com uma parte dos comerciantes, porque eles construíram uma boa parte daquela história. E é reconhecer a eles o direito de poder reinvestir. Porque olha agora, o shopping foi às cinzas. Eles querem reerguer. Como que eles vão reerguer? Eles precisam ter uma certa propriedade para apresentar ao banco a capacidade de pegar um empréstimo, construir, o banco vai usar aquela propriedade como um garantidor de que eles vão pagar o empréstimo para aquela área e eles vão conseguir um capital, investir e construir um novo shopping. Lembrando, o shopping popular de hoje não é mais os permissionários de ontem. Hoje é uma associação. Hoje existem pessoas físicas e jurídicas que fazem parte dessa associação e que a maioria, às vezes, dos que estão lá são locatários desses associados. Ou seja, não é mais
só as mesmas pessoas que saíram das ruas e viraram comerciante. É um negócio maior, né? É um negócio maior. Mas, ainda que seja um negócio maior, eu não sou contra a pessoa ter o seu negócio. Entendeu? Eu quero que as pessoas cresçam, desenvolvam habilidades de investimento, habilidades imobiliárias, habilidades de empreender, e que várias pessoas possam crescer na nossa cidade nesse sentido. Aquele mercado ali na área central, é o mercado municipal, né? Conhecido Mercado Municipal Miguel Sutil. Então, ali o pessoal que atuava ali no comércio ali foi retirado, está recebendo um auxílio. Um auxílio, acho que de 1.000 e alguma coisa. Cada um proporcional à sua área. E aí a gente está vendo que eles estão reclamando que quando eles voltarem, ainda não sabem quando vão voltar, quando estaria pronta a obra. E quando voltasse, eles teriam que pagar um aluguel de, digamos, cerca de 16 mil, o que eles colocam que é muito alto para eles, já que eles já não tinham que pagar aluguel, não tem essa estrutura. Vai ser assim? Isso é o contrato da CS Mob. Que é do estacionamento. É o mesmo contrato. Então, essas pessoas também prejudicadas por esse contrato. Não tem como mudar isso? Tem, rompendo o contrato com a CS Mob para poder retomar aquele espaço. Aí o município vai ter que arcar com a construção do imóvel. Hoje a CS Mob constrói o imóvel e ela vai ter o direito dela locar o imóvel pelo valor que ela bem entender, de certa forma. E isso é injusto com aquelas pessoas que construíram uma história ali. Só que foi a decisão do prefeito anterior. Ele fez o acordo, ele fez o contrato, ele fez o chamamento, firmou, mesmo com pareceres contrários de um procurador ou parecer favorável, e aí é o resultado que tem. Só tem um jeito de a gente corrigir isso, rompendo o contrato. Esse contrato tem sido um presente de grego aí para vários, então, né? Esse contrato é um grande golpe na história da população que se dedicou à vida naquele local. Seja os comerciantes do centro histórico, que têm sido prejudicados com o estacionamento rotativo e a baixa procura de consumo no local, sejam as pessoas que trabalhavam naquele mercado municipal, que também era muito depreciado, mas ainda assim se dedicavam ali. E a população também, se não pagar, não dá um jeito de pagar ali no aplicativo... E o município, né? Porque se a população não consumir o estacionamento, o município paga. E não é só o centro histórico, né? Tem o Jardim Cuiabá, tem vários outros lugares. São vários lugares, não é só o centro histórico. A gente tem, óbvio, uma série de assuntos de pauta. Você que está no YouTube, no Instagram, assistindo a gente aí também, obrigado pela audiência. Mas é que eu vi várias entrevistas suas hoje lá na Câmara, vi muita coisa que você falou, mas eu quero entrar num assunto de sucessão, de eleição para 2026. Não entrei nesse assunto, não. Já entrei, agora que eu entrei, de verdade. Mas é que eu vi uma fala sua com relação ao Zé Medeiros nas próximas eleições ao Senado. Você falou do ato que teve lá em Brasília, daquela uma movimentação toda lá, e você disse que o Zé Medeiros hoje seria o candidato apoiado por você ao Senado, é isso mesmo? É verdade. Claro que não podemos lançar a candidatura dele ainda, porque seria uma candidatura extemporânea, mas no momento certo que pudesse ser lançado, eu acredito que é o nome nosso do partido PL ao Senado pelo estado de Mato Grosso. Ele tem o apoio do presidente Bolsonaro, ele tem o apoio do presidente Valdemar, ele tem o apoio da direita como um todo. Então o Zé Medeiros é hoje o nosso pré-candidato ao Senado consolidado. Não há uma discussão sobre esse tema, porque partidariamente já há uma definição prévia, né, sobre o pré-candidato ao Senado que a gente tem pelo PL. Como é que ficaria a relação com o governador Mauro Mendes, que também aventa essa possibilidade de ser candidato ao Senado? São duas vagas, né? Então ele sendo pré-candidato ao Senado pelo partido dele e o Medeiros por Ludicar, fazendo uma composição, os dois são pré-candidatos ao Senado. Fica tudo certo. Certo? Só comprovar o interesse do povo, né? Agora tem que pedir o apoio das pessoas assim que for permitido, e se eles forem avaliados bem pela população, aí sim, tá tudo certo. O certo só existe lá no dia da eleição, quando confirmado o resultado. Aproveitando aí que o Anderson já entrou na política, como é que você avalia essa questão do deputado Eduardo Bolsonaro ter se licenciado e ficado nos Estados Unidos? Essa ação se faz necessária? Por que se faz necessária? Na sua avaliação, o país passa por um momento de, sei lá, de ditadura, de censura. Como é que você avalia esse momento político? Então, os que eram perseguidos do passado perseguem hoje, né? Essa é a grande verdade. Por exemplo,
para a direita não houve ditadura num período militar, houve um regime militar aprovado pelo Congresso. Então, para pessoas que têm um viés ideológico, fala que durante o período de 64 em diante, houve um regime militar aprovado via Congresso, com o apoio do Supremo da época, com o apoio de todos os órgãos da época, e a partir daquele momento, isso foi estabelecido no governo brasileiro o regime militar. Ditadura houve no período de Getúlio Vargas, que era uma ditadura que durou 20 anos, e que a esquerda não reconhece como uma ditadura. Hoje, o que a gente percebe é que, para a direita, há uma interpretação de abuso de poderes que acaba estabelecendo uma percepção de ditadura no nosso país. E quando você vê que o deputado mais votado de São Paulo, por exemplo, o deputado federal mais votado de São Paulo, ele tinha um processo sobre o seu passaporte, que o prazo estava já até expirado, era um prazo de 5 dias para dar resposta, o prazo estava expirado. E quando ele tomou a decisão de ficar lá, aí que o processo foi julgado, alguma coisa não está certa, né? Eu acredito que amplia-se essa percepção de que nós vivemos num país onde precisa reavaliar sua condução. Pessoas que assassinam outras pessoas, às vezes numa audiência de custódia são liberadas e vão responder em liberdade após o assassinato. Uhum. Às vezes até após o flagrante, ela vai responder numa audiência de custódia. Enquanto outras pessoas que escreveram com batom numa estátua tomam uma decisão de 17 anos de cadeia e fica longe dos filhos por ter escrito numa estátua com batom. Então essa dissonância da aplicação da lei, essa discrepância do que é justiça, essa balança que deveria estar equilibrada sendo pêndula para um lado e desequilibrada para o outro, traz essa sensação que já não vivemos num país onde a lei se aplica para todos e a igualdade se aplica para todos. E nesse quesito, o Eduardo Bolsonaro, de certa forma, ao se sentir inseguro nesse país, porque parece que existe uma perseguição apenas unilateral, e você vê deputados do PT, por exemplo, tentando pautar o Poder Judiciário, onde você viu o Lindenberg e o Correia lá, indo falar que eles fizeram a representação e que o outro seria afastado. O próprio Lindenberg, por inúmeras vezes, vai na tribuna falando quando o Bolsonaro será preso. Então, assim, você percebe os deputados pautando o Poder Judiciário e essa falta de imparcialidade. Recentemente, a própria Defensoria Pública da União disse que o próprio ministro Alexandre de Moraes não estava agindo conforme as prerrogativas que existem no devido processo legal num julgamento. E, inclusive, um dos advogados do processo pediu o Alexandre de Moraes a testemunhar como vítima num processo do qual ele é o julgador. Então, essa questão toda leva-se a questionamento que, para evitar essa percepção de que nós estamos vivendo numa ditadura, onde um dos poderes pesa a mão muito grande sobre alguma outra parte do outro, principalmente por questões políticas, para evitar essa percepção, é necessário que haja um reequilíbrio. Montesquieu, quando ele cria essa ideia de 3 poderes e passa para essa percepção e a gente adota essa percepção, ele fala dessa necessidade de harmonia, mas também de equilíbrio e respeito entre todos os poderes. Hoje nós temos deputados federais presos por crime de opinião, Sim. que não existe no nosso país. Nós temos comunicador de podcast, tendo que viver exilado fora do país. Nós temos um jornalista que, por mais que muitas pessoas não gostem da sua opinião, sendo perseguido em censura de rede social, como, por exemplo, o Alan dos Santos, que vive hoje nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos ainda há pedido do governo brasileiro tentando censurar a sua rede social nos Estados Unidos. Então, eu acho que essa quebra de sentimento de justiça, quando o cara que rouba o celular fica de boa, o faccionado que rouba ou mata uma menina por R$2.000, que nem aconteceu agora em Sorriso, uma amiga entregou a outra amiga por R$2.000, e a pena você vê que ela não se aplica da forma correta, aí dá uma preocupação. A Suzana Westobel, que é aquela que matou os pais, eu não sei o nome dela, não? Suzane. Ela teve 16 anos de cadeia. Ela matou os pais com um namorado.
com prova, com tudo, teve 16 anos de cadeia. A outra que escreveu na estátua a mesma palavra que o ministro Barroso disse, teve 17, com batom. Então, assim, é esse país que dá uma sensação diferente. Bom, aí a gente vai então voltar para o que aconteceu hoje aqui, porque se fala muito que facções criminosas estariam envolvidas na política. A gente teve aqui uma denúncia sua lá atrás e que isso poderia existir. A gente teve uma operação da polícia hoje em que encontrou na casa de uma das pessoas que acabou morrendo na troca de tiros com a polícia uma homenagem feita pela Câmara, pelo vereador Jefferson. Isso são sinais de que realmente essas denúncias todas, que não são feitas só aqui, mas no país todo, no país todo, realmente elas são reais? Olha, nós tivemos um ministro do Brasil visitando um local de faccionado numa favela do Rio de Janeiro. Nós já tivemos isso. Nós já tivemos a primeira-dama do tráfico tendo reuniões nos ministérios do governo Lula. Nós temos notória percepção de que sim, os faccionados, as facções criminosas estão invadindo a parte política. Agora, se a intenção do vereador aí em questão foi de homenagear um faccionado, ou se a intenção dele não era perceptível de que era um faccionado, aí é critério dele, eu não posso afirmar, porque ele na hora de escolher a quem ele vai entregar a homenagem, ele é critério pessoal. Não tem vínculo nem de crédito, nem de qualidade, nem de nada. É puro critério pessoal. Um vereador, ele escolhe quem ele quer homenagear, tendo ou não o mérito de ser homenageado. Agora, a Câmara poderia revogar essas duas homenagens, né? Essas duas moções, uma vez constatado a circunstância, o vereador, se caso ele estiver lamentando a perda, ele pode fazer uma moção de pesar. Mas as moções de aplausos podem ser revogadas pela Câmara. E até a moção de pesar, se caso o vereador quiser em relação a essa pessoa, ela passa pela aprovação da Câmara, mas é também um critério pessoal dele. A gente está falando aí de uma denúncia, uma investigação com relação à extorsão a comerciantes que vendem água, né? Aqui em Cuiabá, Varza Grande, outros. E geralmente a gente percebe que eles fazem uma narrativa de defender as pessoas mais pobres, as pessoas mais simples, mas estava cobrando R$1 de cada garrafão de água das pessoas mais simples. Faturando 1,5 milhão ao mês, nesse esquema, né? Sobre ameaças. E fingindo ser pastor para mascarar uma atividade legal, né? Eu acho que isso aí também é um crime de falsidade ideológica, não só a questão do faccionado, mas o Senhor Deus pesa a mão também. Eu sou cristão religioso, eu falo, o Senhor Deus vai pesar a mão sobre essa pessoa que... a justiça não falha, né? Cara, quantas pessoas essa pessoa deve ter levado a uma perdição, né? Imagina aquela pessoa que foi até aquela igreja, talvez por uma mensagem ou alguma coisa, e depois percebeu que a pessoa que estava ali na frente estava mentindo ser o que é. É o falso profeta, o nome da operação é bem... Né, o nome da operação foi muito bem escolhido, né? E com relação justamente a essa denúncia que você chegou a fazer de que estaria havendo interferência de facção na eleição da mesa diretora, como é que ficou? Então, a denúncia, eu fiz ela lá com o próprio secretário de Segurança Pública. Além disso, eu também acho que fiz na delegacia competente à atividade. O que eu fiz? Eu fiz o que eu ouvi, que eu havia nos corredores da Câmara ouvido uma percepção, um boato sobre isso, sobre um personagem de uma determinada facção criminosa. Não citei o nome de vereador nenhum, pois eu não havia como provar qual vereador estaria envolvido nesse processo. Deixei em aberto para que a própria investigação da polícia buscasse, localizasse essa informação, e passei as minhas preocupações sobre o assunto. Isso foi o que a gente fez. Alguns vereadores quase que vestiram a carapuça e começaram a dizer que tinha que provar que era ele, entrar na justiça para falar que eu tinha que mostrar se era ele ou se não era ele, etc. Não disse o nome. Ninguém. Não disse o nome. Esse próprio vereador direto se coloca na posição de vítima desse processo, mas não sou eu que estou dizendo, é ele que está se colocando, e cabe à justiça fazer a avaliação, se é o vereador que se diz vítima ou se é qualquer um outro vereador. O fato é que a Câmara Municipal tinha, eu não sei se ainda tem,
relacionamento com facções criminosas é que um vereador, em seu mandato, foi preso numa operação da polícia e o chefe de cerimonial da Câmara também foi preso em relação à polícia e os dois estavam facilitando acesso a determinados serviços da prefeitura para as facções criminosas. O vereador, que também era fiscal, e o chefe de cerimonial também era um articulador político para obter esses serviços aos faccionados. Se tinha algum vereador, se ainda tem algum vereador envolvido, aí a polícia vai esclarecer ao longo do tempo. Por falar nisso, dois assuntos relacionados. Primeiro, câmeras nas salas de aula. Segundo, a proposta também de colocar câmeras para monitorar o trabalho dos servidores públicos. Você pensa nisso aí, né? Tá, as câmeras na sala de aula a gente vai colocar, tá? Seja na sala de aula, nos pátios de alimentação, nos pátios de recreação, no entorno das escolas, nós vamos colocar essa câmera com reconhecimento facial, com identificação de movimentos e tudo mais. Para quê? Para garantir a segurança tanto dos profissionais da educação, tanto quanto das crianças. Pensa bem, qual é o pai que não quer sentir que o seu filho está seguro na escola? Todos os pais querem. A câmera não é para ela se tornar um BBB público, nada disso. Não. É que se acontecer alguma ocorrência, pode-se revisitar aquela informação e verificar quem foram os responsáveis. Assim como em escola particular tem. Assim como em escola particular. Não pode um pai do aluno ir lá e agredir um professor? Pode, às vezes acontece, né? A gente tem que identificar quem foi o agressor, como que isso aconteceu. Pode um aluno, às vezes, agredir um outro aluno? Às vezes isso acontece. Temos que identificar. Temos que identificar o agressor, temos que identificar o motivo. Agora imagine os pais que levam o seu filho para a escola e depois ele pega o seu filho agredido ou em óbito. A gente tem que ter uma forma de dar uma resposta segura para esse pai. Então, esse vídeo monitoramento na rede de educação, ela vem para garantir essa segurança, tanto dos profissionais quanto dos alunos e a tranquilidade para os pais. Boa parte dessas câmeras já existe. Se você for na Secretaria de Saúde ou de Educação hoje, você vai ver que ela é quase toda monitorada. A nossa intenção era monitorar os movimentos que são contrários à administração pública. Nós não estamos falando de tornar público para você entrar na internet e assistir a cada uma das repartições. Não. Lá na prefeitura tem câmera, no corredor onde eu trabalho tem câmera, na sala onde eu trabalho tem câmera. Então as câmeras elas já fazem esse controle até mesmo de quem acessa hoje na prefeitura. Se você for na prefeitura hoje vai ter um reconhecimento facial lá. Cada pessoa que entra na prefeitura vai ser reconhecido e é compartilhado com vigia, será compartilhado com Vigia Mais. Então, se chegar na prefeitura alguém que está sendo procurado ou está em algum processo, a gente vai identificar essas pessoas no entorno da prefeitura, nos entornos das vias públicas e atividades comerciais. Isso favorece para nós. Imagina como que eu não me sinto mais seguro sabendo que eu estou protegido através do vídeo monitoramento. É claro que tira a privacidade, é claro que isso, mas serviço público não é lugar de privacidade. Então, se você quiser privacidade, fica na sua casa. Lá no serviço público é lugar de trabalho, lugar de corresponder com transparência, publicidade e os princípios da administração pública. Prefeito, como é que está sendo essa mudança aí de pedra para vidraça? O que tem sido mais complicado? A gente viu que o senhor foi parar no pronto atendimento esses dias, com um pico de ansiedade, foi pressão, não sei o que aconteceu ali. Como é que tem sido isso? O que tem sido mais difícil? O que mais tem sido difícil é que sua vontade ela não é correspondida no tempo que você quer. Então, por exemplo, eu quero resolver os contratos de fornecimento de medicamentos, de funcionamento. Não é tão simples. É uma burocracia, é complicado. Eu quero resolver a melhora do atendimento das UPAs. É uma luta. Eu fico ali, vamos fazer isso, vamos colocar isso, vamos mexer todos os dias, reunião, até 1h da manhã, às vezes eu tenho reunião. Muitas vezes alguém fala, a Bíblia está em todo lugar, a Bíblia está na rua, está em todo lugar. Na verdade, são 10% do meu tempo que eu vou para a rua. Eu consigo fazer 2 ou 3 agendas na rua num dia e depois eu volto e é só reunião, resolvendo os problemas. Essa mudança de postura, de ficar mais dentro do gabinete, lendo, mais discutindo, mais reunindo, isso tem sido mais desgastante. Esses 10% da rua, para mim, é o alívio mental que a gente tem de poder sair. É verdade. Todos os dias eu estou no gabinete. Sábado eu estou lá, domingo eu estou lá, porque a gente tem tanta coisa para resolver
E elas precisam discutir. Não existe fórmula mágica. Não consegue esperar a segunda, né? Não existe fórmula mágica. Então, isso tem desgastado bastante. Isso cria um aumento de ansiedade. Quando você dorme pouco, você mexe com o seu organismo. E isso realmente tem trazido alguns problemas na minha saúde. Só que eu não falo muito sobre isso, porque alguém vai falar, tá lá se vitimizando. Não era isso que você queria? Não era ser prefeito que você queria? Tá aí, não reclama. Eu não tô reclamando, não. Mas algumas mudanças eu já tive que fazer. Tive que comprar um relógio que mede batimentos cardíacos, coisa que eu nunca tive, que monitora o sono. Tive que comprar um aparelhinho de pressão, daquele que você coloca para medir pressão. Então, assim, umas mudanças de comportamento, tomando remédio para pressão, inclusive, para poder aliviar um pouco essa ansiedade, essa tensão toda e ter uma rotina. Eu imagino que uns 2, 3 meses a rotina vai começar a se estabelecer e eu vou conseguir estabelecer um horário melhor. Eu estive viajando com o Mauro Mendes agora, ele falou, não, pô, fica tranquilo, pô. Depois, não, ele falou, fique tranquilo, daqui 4 anos você não estará mais com esse problema. Eu falei, valeu. Vai arrumar daqui outro 4 problema. anos é outro. É outro problema. Foi consolador, né? Foi consolador. E a Virgínia também falou, olha, é difícil, não tem hora, é uma outra rotina, é outra vida, é assim mesmo. Certo, Anderson? Certíssimo, vamos liberar o prefeito. Vamos liberar o homem. Fica o presente da casa. Tô colecionando. Mas já tem no gabinete da prefeitura? Eu não sei se tem no gabinete. Eu acho que não tem. Mas eu tenho umas 3 dessas. Então leve essa para o gabinete da prefeitura. Se puder depois dar mais 2, aí forma um joguinho daquele que tem 6 canecas, sabe? Já marca, Raul, mais 2 entrevistas para ele formar o joguinho. Tá tudo certo já, né? Vamos marcar bimestral. Aí a gente já pega no prazo da taxa de lixo, já marca a entrevista, assim vai. Obrigada pela entrevista, prefeito. Fica espaço aberto para suas considerações finais, caso tenha alguma coisa que a gente não tenha colocado aí. Obrigado, quero agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer para os demais amigos da imprensa, não me convidem, espera completar 100 dias, não fica achando que eu dei entrevista aqui, que eu já estou dando para todos os lugares entrevista não, tá bom? Dá um tempinho aí, daqui a pouco a gente faz novas entrevistas. E obrigado, população, pela compreensão. Valeu. Tá certo, obrigado. A gente te agradece, Emílio. Obrigado aí pela atenção. Já Até você mais, que esteve pessoal. assistindo também, obrigado. Tchau.